Olá, sejam bem-vindos à nave Spatium, mais um Spatium Cast. Hoje, para nossa satisfação imensa mesmo, meu amigo Ronald, que sempre aqui na técnica dando suporte maravilhoso, Neuza Marques e Noel Silva, donos da Nova Imobiliária, tá? Meus ex-alunos da Unifax. Em 2004 a gente se conheceu. Hoje a gente vai conversar aqui sobre o mundo imobiliário, tudo o que está acontecendo, as novidades. Eles são experts, daqui a pouco eu vou apresentá-los aqui. São conselheiros e diretores do Cresce, são empreendedores, são apaixonados por gente, pelo mundo imobiliário. E assim, está na moda falar assim o termo memória afetiva. O encontro com vocês aqui hoje me traz uma memória afetiva, porque em 2004 eu entrei no mundo universitário. É a primeira vez que eu tinha entrado numa turma e vocês fazem parte da primeira turma que Leboreiro ensinou na vida acadêmica. Nem contei isso aqui nos bastidores. Deixei para contar aqui ao vivo e a cores em nosso podcast. Foi eu entrando na universidade e já sendo colocado na turma de gestão imobiliária, uma das melhores turmas que eu tive em toda a minha vida. Então, além de um momento bem bacana, discutimos o mundo imobiliário, tenho uma memória afetiva muito grande aqui, porque me remete ao início de minha carreira no universo, no mundo universitário. Primeiro, as damas. Neuza, grande satisfação tê-la aqui conosco. Ô, professor, ainda vou te chamar, olha, sempre vou te chamar de professor. Prazer enorme estar aqui. E já que você está falando em memória afetiva, eu devo também confessar que estar com você é lembrar um pouco de como comecei. Né? Você foi a virada de chaves, né? Através das suas aulas, do curso de conclusão, do curso de gestão, né? O TCC? Trabalho de conclusão de curso, exatamente. Pois é, você foi a virada de chave. Eu tinha uma dificuldade enorme para falar em público, né? De me apresentar. E você, com todo o seu carinho, com todo o seu incentivo, você fez com que eu me desbloqueasse um pouco. E daí para frente, né? Só foi melhorando. Que maravilha. Então, a minha memória afetiva em relação a você, professor, também é muito importante. É muito bom. Noel Silva. Não vou chamar do dinossauro, um dos dinossauros do mundo imobiliário. Né? Ele, Nilson Araújo, também, professor da época, nosso amigo pessoal. Noel, satisfação tê-lo aqui, meu amigo. Muito minha mesmo. Muito nossa, na verdade. E surpresa boa que você trouxe hoje aqui, essa informação de que a nossa turma de gestão imobiliária foi a primeira para você. Porque o curso de gestão imobiliária, para mim, e acredito que para a Neuzinha também, foi uma virada de chave, né, na nossa vida profissional, porque nós, corretores de imóveis mais antigos, aí eu me refiro somente a mim, tá? Porque ela não. Mas nós iniciamos com formação técnica, né? Nós todos somos oriundos do curso TTI, né? TTI, Técnico de Transações Imobiliárias. Isso, Deixa eu aproveitar esse gancho, Noel, que eu ensinei durante 10 anos de minha vida. Pois é. De 2000 a 2009, ou seja, não comecei pela universidade, eu comecei por cursos técnicos no Senai e no Instituto Conhecer, né? Com nossa amiga Ivanildes Trindade, Ivone. Tá? Então isso também me traz uma outra memória. A gente ajudou Noel e Neuza a seguramente 2000 a 2009, gente, eu não estou falando de outro dia não, viu? De 2000 a 2009, aqui cerca de 10 a 15 mil pessoas se formassem técnicos em transação imobiliária no momento que o mercado estava bombando. E não vou dizer que 100% tirava o Cresce e entrava na área, mas pelo menos talvez 40% chegasse a tirar o Cresce e entrar na área. Ou seja, a gente ajudou a desenvolver pessoas. Eu acho que mais. Eu acho que esse percentual é maior. Eu também tive a oportunidade, né, de ensinar nesses cursos, inclusive lá com o Instituto Conhecer, depois com o Nilson Araújo, né? E era uma satisfação muito grande. E volto a dizer que fazer o curso de gestão foi algo muito especial. Não só pelo fato de a gente conhecer, né, professores fantásticos como você, como Sobreira, como tantos outros, como Carlos Mentel, pessoas que mudaram efetivamente a nossa forma de ver o mundo, né, Neuza? De ver o mundo, né?
E você, volto a dizer, estou surpreso por ter sido você ter estreado naquela turma, porque pela forma como você conduzia, já parecia que você tinha uma experiência enorme como professor, como catedrático. E foi muito bom, foi efetivamente, repito, uma virada de chave em nossas vidas, porque o curso de TTI, ele somente habilita do ponto de vista legal. Mas nós sabemos, e você sabe dessa dificuldade, que é trazer informação de alto nível para os alunos de TTI. Não estou de forma alguma diminuindo ninguém, mas a diferença de um curso de gestão imobiliária para um curso de TTI é muito grande. Hoje, inclusive, eu falava hoje pela manhã com o José Wilson, que é o advogado do Cresce, porque a gente está fazendo uma carta agora pela comemoração do Dia do Corretor, uma carta aberta, vamos dizer assim, aos corretores e à sociedade. E uma das coisas que a gente deve ressaltar nisso é o incentivo que o curso de gestão imobiliária passe a ser obrigatório para a formação do corretor de imóveis. Porque nós sabemos quanto isso é importante. Você sabe, eu e Neuza, que fomos seus alunos e agradecemos muito por isso. Nós sabemos da importância de qualificar melhor o profissional, né? A profissão de corretor de imóveis é uma profissão liberal, né? Que exige autoconhecimento, alta técnica, porque você lida com o patrimônio das pessoas. E se você lida com o patrimônio das pessoas, você tem que estar muito preparado para isso. Então, parabéns por você ter entrado nesse segmento e de forma muito positiva. Imagine, no início do podcast, a gente chega a esse nível, Neuza, de discussão, de trazer novos olhares. Neuza e Noel, no momento que a gente vive, né? O cenário que a gente vive hoje é o pior momento do ensino superior no Brasil de todos os tempos. Quer ele seja público e seja privado. No público tivemos uma boa notícia. Esta semana, até divulguei nas redes sociais, a UFBA foi recredenciada com a nota máxima no MEC. Tá? O que é um bálsamo para a gente que é baiano e acredita e trabalha em nossa terra. Mas o fenômeno que está acontecendo com as IES privadas, e eu venho sendo criticado por isso, viu? Leboreiro, você está batendo muito pesado. Como não bater? Eu sou um professor que eu acredito na educação, no desenvolvimento de pessoas, no que vocês estão trazendo aí. Eu sou do tempo que você aprendia na faculdade, discutia com colegas e realmente você trazia isso para a sua vida. E não desse conhecimento efêmero, raso, de assistir um vídeo no YouTube de 10 minutos e quer copiar alguma coisa. Então, se a gente não modificar isso, nós já estamos assim, vou considerar nós três, Neuza um pouquinho menos, bem menos do que a gente, né, Noel? Nós já estamos na terceira etapa de nossa vida. Eu costumo classificar a vida em 3 etapas, 1, 2, 3. A gente está no início da terceira etapa. Me preocupa muito o que é que vai acontecer com a formação das pessoas no momento que hoje é dito claramente que não vale a pena fazer uma faculdade. Conhecimento você aprende rápido e coloca em prática, sem uma base inicial, cara pálida, sem uma formação do senso crítico, de análise. E aí as faculdades oferecendo preços cada vez menores, produtos de prateleira descartáveis, uma vergonha. Faculdades presenciais renomadas oferecendo cursos presenciais a R$250. EAD a R$99. Tem faculdade que você compra um curso de pós-graduação e ganha 2. Então, parabéns, como vocês, representantes do Cresce aqui, nosso amigo Nilson Araújo, que é o atual presidente. Tomara que isso vingue, mas concomitantemente, isso passando, que vocês cobrem que a gente tenha cursos de gestão imobiliária, como na época que a gente trabalhava e labutava nessa área. É verdade. E assim, a gente está no movimento, né? Acho que a inteligência artificial está chegando, não chegou, e chegou talvez na mesma, considerando
assim, o mesmo impacto quando a internet chegou para a gente, né? Que foi um divisor de águas, um mundo sem internet, um mundo com internet, e o mundo agora com inteligência artificial e o mundo antes da inteligência artificial. E se a gente já está navegando numa onda onde as pessoas são muito rasas em termos de conhecimento, né? Como você bem colocou, vai para assistir um vídeo de 10 minutos e acha que já aquilo ali já é o suficiente para você fazer um monte de coisas. As pessoas não se aprofundam na leitura, as pessoas não se aprofundam na verdade, o ser humano está muito raso em muitas superficial em muitas coisas. E é importante que o CRES levante essa bandeira assim, porque estudar continua sendo muito importante. Então, assim, na escadinha que a gente tem na profissão, é o técnico, que é um curso que apenas credencia, porque você não adquire conhecimento de mercado ali. Você vem a faculdade, que já é um amadurecimento, que é o curso de gestão, e você vem a pós-graduação, e aí você vem, e o tempo todo sempre considerando o autoconhecimento, porque tudo começa com gente e termina para a gente, para as pessoas. E, como o Noel falou, né, a gente lida com o patrimônio material das pessoas. E antes de lidar com o patrimônio material das pessoas, a gente lida com gente, com pessoas. E para a gente saber atender bem essas pessoas, para a gente saber fazer uma caminhada positiva, a gente precisa saber lidar com gente, conhecer de gente. Então, assim, faculdade, literatura, perfeito, tudo é necessário. Mas o mais importante ainda continua sendo você saber lidar com pessoas. Inteligência emocional é fundamental. A artificial está aí para todos, mas a emocional não deixe de faltar, pelo amor de Deus. Olha que mais uma vez esse podcast promete. Você que está nos assistindo aí nesse exato momento, tem um mantra, viu, gente? Curta, comente, compartilhe, indique. Vamos começar a esquentar essa conversa que já começou a todo vapor. Vocês labutam no mercado imobiliário há muitos anos. Eu labutei de 2000 a 2009, curso técnico, e na universidade conheci um pouquinho, aprendi a entender como funciona esse mercado. E é um mercado que sempre foi visto como corretor, aquela pessoa enrolada, meio marginal, de baixa credibilidade, né? E, gente, eu já ouvia isso a gente tentou ser disruptivo naquela época. A gente ajudou que pessoas se profissionalizassem. Eu queria que vocês fizessem assim, tipo uma timeline, né? Daquele momento, até mesmo antes que vocês começaram, como é que vocês se conheceram também, como veio essa parceria e o que foi mudando. E aí eu posso falar, né, sem falsa modéstia alheia, sem falsa modéstia deles, que eles fazem parte, assim, aqui na Bahia, talvez, das 10 pessoas que mais contribuíram e contribuem para o mundo imobiliário. O que é que mudou? Hoje em dia o corretor é visto de uma nova forma, ainda existe preconceito, ainda tem o sonho da casa própria. Vocês falaram muito bem a questão que vocês compram um bem caro. Ainda tem pessoas que compram para investimento, como eu fiz. Eu sou cliente deles, viu, gente? Então a parceria é tão forte que eu sou cliente deles desde 2016, onde eu comprei um imóvel com estratégia de investimento. Fui chamado de maluco por alguns, que não se faz mais isso, você infere, mas eu sou do tempo antigo. Eu sou do tempo que eu deixo o meu imóvel com eles há 9 anos. 9 anos sem vender o peixe, vendendo o peixe verdadeiramente falando. Só tive 3 inquilinos, ou seja, uma média maravilhosa. Entre a saída de um, seu Ronald, e a entrada de outro, 2 semanas. Imagine, gente, fazer um distrato que a pessoa avisa com 1-2 meses de antecedência, vistoriar o imóvel, eu tenho a certeza que meu imóvel está impecável, Ronald, impecável. Se divulgar e entrar 2 semanas de lead time, não é todo mundo que faz isso. O imóvel é interessante, eu comprei um bom imóvel que ajuda, mas tem um dedo de grandes profissionais aí, né? Então, gente, atualize essa galera aí que está ávida por conhecimento. Como é que está a visão hoje? O que é que está acontecendo? Vamos começar a conversar agora fortemente desse mundo imobiliário. Perfeito. Evidentemente, o Brasil tem uma tradição muito forte ainda na aquisição de imóvel, sobretudo para moradia própria. O sonho da casa própria no Brasil ainda é um fator
predominante. É cultural, né? É cultural, sem dúvida nenhuma. Tem até um déficit muito grande ainda de moradia, Tem, né, gente? 10 milhões de habitações, déficit. Isso, assim, é até um cálculo que eu diria até otimista. Porque quando a gente percebe, quando a gente se afasta um pouquinho do nosso universo, que, sejamos sinceros, a gente trabalha muito para a classe média, para a classe alta, né? A gente sabe que existe um outro público que tem uma deficiência ainda maior e uma dificuldade ainda maior para adquirir a casa própria, não é verdade? Então, eu quero crer que quando você chega nesse público, os números se ampliam, né? Mas no nosso universo, com o público que a gente lida, a gente percebe a satisfação das pessoas quando adquirem um imóvel, sabe? O sorriso das pessoas quando vão receber uma chave, né, do imóvel que elas compraram. Então, evidentemente que isso ainda é sonho mesmo, e é sonho realizável. Talvez, professor Leboreiro, seja um dos primeiros sonhos que as pessoas adquirem logo quando se tornam adolescentes. Porque certamente ouvem isso dos seus pais, né? E das pessoas, não, você precisa ter uma casa para morar. Tem até uma frase que diz assim, quem casa quer casa, né? Quando as pessoas pensam em casar, pensam logo em comprar uma casa. Então, lidar com isso tem que ter, como Neuza disse, tem que ter muita sensibilidade. Tem que saber lidar com pessoas, né? Perceber o que realmente interessa a pessoas. Eu nunca acreditei, eu sempre digo isso, seja em sala de aula, seja na minha equipe de vendas, eu não acredito naquele profissional que ele está pensando somente no dinheiro. Eu acredito naquele que primeiro o dinheiro é consequência do trabalho, tá? Eu acredito naquele profissional que ele gosta do que faz, que ele tem fé, que tem propósito, né? Ele entende por que ele faz o que faz. Exatamente. Então, se ele se prepara, aí é que vem a questão, né, da virada de chave, como eu falei, eu me referi ao curso de gestão imobiliária. Se ele se prepara, se o profissional está preparado, né, tanto do ponto de vista técnico, né, psicológico, né, e emocional, sobretudo, ele vai conseguir prestar um bom serviço e ele vai ter sucesso. É o que eu penso. E a casa própria, sim, é um fator importantíssimo. E você falou, fez uma referência ao investidor. Evidente que o investidor ainda é uma figura muito forte no mercado imobiliário. Hoje, o maior concorrente do corretor de imóveis é o mercado financeiro. É o mercado financeiro, sem dúvida. Com taxas de juros altas, as pessoas pensam duas vezes antes de comprar um imóvel. Só que elas esquecem que o dinheiro não se reproduz. Você vai gastando dinheiro, né? Eu ganhei 1% esse mês, eu gastei 1% do dinheiro e ficou lá. E a inflação faz o quê? O imóvel não. Ele tem uma liquidez menor, ele não vai lhe render 1%, certamente, né? Mas ele está se valorizando, ao contrário do dinheiro que está sendo deflacionado. Para que nosso público entenda, e essa foi a minha lógica, eu sou do tempo de quem casa quer casa, só casei quando tinha um imóvel para morar, e graças a Deus já quitado, eu e minha esposa, em 2000. Qual é a minha lógica? Eu vou ter um aluguel, que eu sei que varia, eu sei que às vezes para poder alugar mais rápido, não ficar parado um mês, a gente diminui 10%, 5%, faz parte de uma estratégia de negociação. Mas eu tenho também a valorização do próprio imóvel. Então são dois rendimentos, né, Neuza? É fundamental. O valor do aluguel e a própria valorização do imóvel. E quando você compra bem para investir, tem a compra para morar e tem a compra para investir. Qual foi a minha lógica? Me corrija se eu estou errado. Comprei um imóvel no Imbuí Ville, num condomínio clube, que o prédio oferece muito mais coisa do que o prédio que eu moro no Canela, Mansão do Canela o nome, mas tem muito mais estrutura, 2 quartos, ou seja, aquela família padrão, condomínio. Hoje deve estar no 500, rateio fica baixo. No rateio fica baixo. Hoje não deve passar de 500 e poucos reais, tá? Ou seja, produto ideal para investimento.
né? Então, comente um pouco disso. Vocês têm muito clientes com essa lógica. Eu sei que vocês têm uma carteira imensa, de talvez milhares de clientes que vocês administram os imóveis. Como é que funciona isso para o corretor aprender com a gente, para quem está interessado em contratar nova para administrar seu imóvel, comprar um imóvel pela nova? Como é que funciona essa lógica? Olha, eu posso dizer, professor, que não vou dizer diariamente, mas no mínimo 3 vezes por semana eu recebo ligações, contatos de proprietários, de pessoas que querem investir, né? Que já são investidores, já têm sua própria casa e querem comprar o segundo ou terceiro ou muito mais imóveis. Neuza, onde é que eu devo investir? Em que bairros? Qual é o modelo de imóvel ideal para me dar liquidez, rentabilidade, menos dor de cabeça? E eu respondo hoje o que eu disse ontem para um que ontem me ligou, falando sobre... Hoje está muito em voga os estúdios, os modelos de estúdio, né? Bom, imóvel bom para investir é aquele que você, primeiro, localização. Escolha o bairro. No exemplo que você deu aí, Imbuí é um bairro fantástico. As pessoas adoram morar no Imbuí. É um bairro que tem vida própria e tem todos os serviços. Antes não tinha muitos bancos, hoje já tem bancos. Então, comércio forte, serviço forte. Você escolheu bem quando você escolheu um condomínio clube, porque as pessoas hoje estão muito mais fora de casa do que dentro, ou seja, ela quer que o filho dela passeie, mas passeie na segurança de um condomínio, e que no condomínio tenha quadra, tenha academia, tenha piscina, tenha sauna, tenha tudo ali. O apartamento pode ser pequeno, mas o condomínio tem que ser grande. Por quê? Porque a vida social acontece naquela segurança de um condomínio fechado. Você pensou bem quando você falou assim, um condomínio com várias unidades. Claro, quanto mais gente para ratear a conta, mais baixa ela fica. Então, uma taxa de condomínio atraente não pode ser a partir de R$700. Porque a partir daí já torna, para a nossa cidade, que ainda é uma cidade com poder aquisitivo mais baixo, Salvador a gente sabe como é que é a vida real de Salvador, a partir de R$700 já é considerado uma taxa de condomínio caro. E, de novo, um imóvel onde você tenha facilidade, com tudo isso, com localização, com taxa de condomínio, com infraestrutura, né, você tem facilidade em captar inquilinos. Então, o tempo de vacância é pequeno. Aí vamos lá no que... É só você virar agora o contrário, do que não se deve, não se aconselha investir, né? Condomínio, primeiro, localização, não escolha um bairro onde você não tenha serviço fácil, transporte, comércio, né? Não opte por aí, porque ainda que você tenha carro, ainda que sua esposa, seu esposo, seus filhos tenham carro, mas você em algum momento vai precisar que as pessoas cheguem até você. Essas pessoas podem não ter um carro próprio. Então, se o local não te dá a facilidade de um transporte coletivo passando pertinho, não é considerado um bom local para se investir e até mesmo para se morar, né? Se você considera que é um imóvel que você tem um prédio pequeno, eu moro, por exemplo, num prédio que tem 20 apartamentos apenas. E o meu condomínio, ao contrário do que eu falei agora, já está, eu costumo dizer, já está me prejudicando, porque é um condomínio acima de R$1.200. Para alugar um imóvel desse, eu vou ter dificuldade, eu vou ter que tirar no valor do aluguel para compensar o tal do condomínio. Né? E sem contar que é um condomínio que está nesse preço e um condomínio que não tem infraestrutura de lazer. Então, assim, local é um ponto forte para você pensar. Quantidade de imóveis no condomínio, para o rateio ficar interessante, e o tamanho do imóvel, que quanto menor, mais retorno financeiro ele te dá. Porque você comprar um 3/4, por exemplo, para investir, significa que aquele dinheiro empregado naquela aquisição, o aluguel ele não vai chegar nem a 0,5%. Então, de fato, não é um bom investimento um imóvel grande. Então, você investiu bem, né? Que bom que a alocação do seu imóvel, assim como outras pessoas que têm ali naquele condomínio, de fato não tem tempo para ficar fechado, porque é um inquilino entrando, o outro já está na espera para poder, um saindo, o outro já está querendo chegar, porque tem condomínio barato, porque tem local bom, porque o apartamento é bem cuidado, porque é importante que você saiba disso. Imóvel é como qualquer outro bem, se você não mantém, se você não está atualizando ele vai se depreciar.
Salvador é uma cidade salitrosa. Tem gente que compra um imóvel e fica lá 10 anos sem trocar nada no imóvel. Absurdo. Aí enferruja, aí quebra, aí fica desatualizado e aí reclama porque o aluguel não está bom. Não está bom porque você não deu atenção. Então, para saber investir, precisa fazer toda essa análise e o contrário também é o que não investir, né? Imóvel, condomínio caro, prédio pequeno, localização ruim, e isso não vai te dar o retorno financeiro que é esperado. Interessante, na época eu já conhecia um pouco do mercado, tinham vários amigos como vocês, surgiu a oportunidade de aquelas famosas feiras imobiliárias, gente que vale a pena, os salões, os feirões. Fui numa, e chego lá, me deparo com Marlene, da Sertenge. Eu fui lá com o propósito de encontrar um imóvel. Sabia o que eu queria e network, conhecimento, confiança. Comprei na mão de Marlene, na Sertenge. Um beijo para Marlene, a gente vai mandar o link para ela assistir. Com certeza. Ela, professor, pode confiar, sabe por quê? Porque eu comprei um imóvel também nesse prédio. O prédio tinha 1 ano e meio mais ou menos de lançado, ainda tinham poucas unidades. Eu ocupei unidade que ninguém tinha morado ainda, no 17º andar, e que isso também valoriza a questão do imóvel, tá? E aí Marlene disse, pode comprar porque eu comprei, é um produto que eu trabalho na empresa e eu acredito. Fez um valor bacana, network, informação, parceria, e isso aconteceu, né, de lá para cá. E aí já são o quê? 7, 8 anos trabalhando com essa questão. Mas me traga agora um pouco, eu quero saber como é que vocês se conheceram também. Não, primeiro eu queria fazer um link da fala de Neuza e da sua também, para dizer o seguinte, porque essa capacidade de Neuzinha chegar aqui e falar tudo isso e com muita propriedade, né? Porque a gente se prepara para isso. Se o profissional não se preparar, seja qual for a sua atividade, ele não tem essa facilidade, né? Primeiro, de traçar o perfil do seu cliente, ouvir o cliente, que é uma das coisas mais fundamentais que existe, né, em qualquer profissão. Ouvir o cliente, traçar o perfil dele, oferecer o produto certo e ter segurança de que aquilo ali só vai dar certo. Né? Como Marlene fez com você, ele ofereceu o produto certo, né, na hora certa, e que até hoje dá muito certo. E o investidor, ele é uma pessoa como nós. Né? É uma pessoa como nós. Qual é o principal objetivo dele? É que aquele produto que ele está adquirindo seja positivo para ele, que ele se valorize e que ele lhe dê renda, né? Basicamente isso, que dê pouca manutenção, que quando houver períodos de vacância o custo não seja muito caro, né? Que quando houver uma substituição do inquilino não tenha um custo de reposição do imóvel também muito caro para o mercado. Tudo isso é fundamental, mas o link é apenas com isso, é com essa necessidade de ter conhecimento, de dominar o assunto, para passar segurança, porque quem não domina não passa segurança. E uma coisa, Noel, que eu vejo assim na Nova, em vocês particularmente, Noel, para que vocês entendam, Nova Imobiliária com 2 N's, N de Neuza e N de Noel. A gente estava aqui, né, antes do podcast, que a gente bate um papo, ele me relembrou isso e na época eu parabenizei por essa questão. Mas você trouxe aí uma vertente, antes de vocês comentarem com a nossa galera, assim, como vocês se conheceram, muito bacana, Noel, do seguinte, né, de ouvir o cliente, o quanto é importante ouvir o cliente. Sim. Se eu disse que em 8, 9 anos de parceria, apenas 3 clientes passaram por lá, o que a Nova faz também para escolher bem esse inquilino, para escolher bem essa pessoa que ela vai vender o imóvel? Qual estratégia vocês utilizam? Porque, poxa, quem saiu ou por motivo de viagem ou por motivo de estar comprando o seu próprio imóvel e queria ir em outro local. Não foi porque não gostou da relação com a imobiliária, não. Foi por uma questão muito particular. Que trabalho é esse bem bacana que vocês fazem aí, né? Para poder cultivar essa relação. Olha, eu digo que graças à nossa equipe. A gente tem um time maduro, a gente tem um time preparado. A gente tem pessoas que, assim como nós dois aqui, gostam de gente, né? Então, assim, a gente é uma imobiliária que a gente tem um fator humano muito forte ali.
conversar, ouvir, a gente ter o serviço de administração de imóveis, professor, é bastante desafiador, porque você tem um lado, um proprietário, que naturalmente acha que recebe menos do que poderia receber. A gente tem um outro lado, o inquilino, que naturalmente acha que paga mais do que deveria pagar. E a gente tem o meio, que é a administradora, para atender bem os dois lados. Imagina aí, interesses antagônicos, um olha para o sul, outro olha para o norte, e a gente no meio para atender bem e deixar os dois satisfeitos. Para chegar nesse ponto, é preciso ter realmente gente competente. E graças à nossa insistência, graças à nossa paciência, graças à nossa dedicação, a gente tem hoje um time que nos orgulha demais. A gente tem pessoas trabalhando ali com maturidade, com conhecimento de lei do inquilinato, principalmente com conhecimento de gente, sobre relacionamento. Então, se em 9 anos o teu imóvel teve apenas 3 inquilinos, né? Isso é muito bom, a média é muito boa, e com certeza não saíram porque foram mal atendidos ou porque o imóvel não prestava, saíram para uma coisa melhor, provavelmente sim, né? E a gente esteve ali gerenciando aquela relação. Então, a gente coloca no nosso colo também essa alegria, essa satisfação. Então, eu de novo falo que a gente tem uma equipe maravilhosa, a gente tem pessoas competentes e o nosso aplauso é muito para aquelas pessoas que estão ali. Não, eu digo assim, Noel, que vocês fazem mágica, porque assim, a gente tem uma cultura muito tupiniquim, infelizmente. A gente não tem uma cultura bem desenvolvida. Tem pessoas que têm um apartamento, eu mesmo vou divulgar, eu não vou estar, sei lá, que é praxe, passando o primeiro valor de aluguel para a imobiliária, se eu mesmo posso fazer, eu mesmo vou tomar conta. É uma cultura de não valorização do conhecimento, não valorização do retorno que você vai ter, sabe? Uma economia de palito, medíocre que a gente faz. E a gente que trabalha com conhecimento, com educação, tem que valorizar isso. Tem gente que chega assim, não vou fazer a mentoria de Deboreiro, gosto até dele, mas isso daí eu vou aprender no YouTube. Vai aprender no YouTube, cara pálida. Vai experimentar alugar seu apartamento num mundo que só tem muitas pessoas aí antiéticas, querendo dar golpe. E o professor me permita falar sobre isso. É sobre números mesmo. Se você pensa que pagar o primeiro mês para uma imobiliária administrar é caro, pense você aí de encontrar pela frente um inquilino que não pague, e você vai pagar honorários advocatícios para o advogado tentar tirar aquele inquilino de lá. Só que para chegar num advogado para tirar, você já se aborreceu, às vezes você já se adoeceu, e isso não tem dinheiro que pague. Então, assim, muita gente pensa, menos talvez, porque a gente disse, o cliente também precisa estar preparado para contratar o serviço de A e B, né? Não é só a gente que tem que estar preparado para atender o cliente, eu acho que o cliente também precisa estar preparado. Desculpa eu lhe cortar, mas você viu que ontem fiz uma postagem que você comentou. Eu comentei. A empresa atrai o cliente. Boas empresas sérias atraem e selecionam clientes sérios. Então eu acredito muito nisso. A sua postagem, para mim fez todo sentido, por isso que eu concordei, bati palmas, porque é aquilo mesmo, né? Nem sempre o cliente está preparado para contratar os seus serviços. E a gente precisa ter o conhecimento e reconhecer isso. Então, assim, aquele cliente que diz que o papel da imobiliária é só receber e repassar, ele não está considerando que antes de chegar a receber e repassar, tem um trabalho ali, primeiro, de estudo de mercado, para saber o preço certo para aquele imóvel. Tem um trabalho de vistoria, tem um trabalho de estudo, o que fazer naquele imóvel para dar mais renda, o que não fazer, o que deixar, o que tirar, para não dar dor de cabeça, né? Porque lembre-se, a imobiliária é um filtro. Se uma coisa é errada, você vai receber o reflexo disso. A imobiliária vai filtrar para você receber com menor impacto, mas você vai receber. Então, se às vezes a pessoa deixou no imóvel determinadas coisas, que você sabe ali, um lustre do tempo da minha avó, que se quebrar, não vai ter reposição, porque tem um valor sentimental. Vai um profissional nosso lá e diz assim, não, tira esse lustre, leva para sua casa. Aqui você deixa um básico, daquele que você compra ali de R$30. E a pessoa coloca o que ela quiser, depois ela retorna. Um lustre ainda vai. O problema é quando você deixa um sofá velho, ele morou no imóvel, né? E deixa
um sofá velho que não serve mais para ele, porque esse serviço ele levava, né? E não, tem que alugar com isso aí, porque eu não tenho onde botar isso. É incrível. E só fazendo um comentário a respeito disso que você citou, né, a expressão tupiniquim, realmente existe uma cultura errada, incrivelmente errada, de que o inquilino é um cidadão de segunda classe. Não é. O inquilino não é um cidadão de segunda classe. Essa colocação, fantástica. Mas pensam dessa forma, o cara prepara um imóvel, né? Assim, não, isso aí bate porque é para aluguel. Olha que pensamento distorcido. E vou trazer um dado aqui. Eu tenho que comentar isso. Às vezes o inquilino tem um poder aquisitivo 5 vezes maior, só que naquele momento, por uma questão pessoal, de separação, de trabalho, ele quer aquele imóvel. Gente, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Mas pense, sabe por quê? Porque a gente já tem esse levantamento na Nova. A gente já tem um levantamento que de 25% dos imóveis alugados, os inquilinos já têm seus próprios imóveis. Eles se tornaram inquilinos porque estrategicamente, logisticamente, aquele outro imóvel ainda é mais interessante para ele. Mas ele não é, como o Léo falou, ele não é aquele... de segunda classe. Muitas vezes, ele, inclusive... O imóvel dele mesmo é melhor e mais caro do que aquele que ele está alugando. 25%. 25%. Ou então ele não tem imóvel, mas é um empresário bem sucedido, a gente tem casos desses, né? É um empresário muito bem sucedido que optou para não ter imóvel próprio, ele simplesmente quer alugar, porque é mais confortável, porque o dinheiro que ele aplicaria no imóvel, ele aplica no negócio dele, não é financeiro, não é aplicação financeira, não é nada disso, é o negócio dele, tá? E que aquele dinheiro no negócio dele vai render muito mais. Isso é um cidadão de segunda classe? Pelo amor de Deus. E deixa eu pegar um gancho. Olha como esse podcast está rendendo. Já tem uma cultura do jovem pegando exatamente esse gancho. Você cruzou para eu cabecear. Realmente essa cultura de pessoas mais jovens é de passar a não ter imóvel, ter seu dinheiro, seu backup e ter mais flexibilidade, alugar onde quer, viajar. Vocês já percebem isso, já que vocês trabalham com tanta inteligência de números? Já, efetivamente já. Esse pessoal mais jovem hoje ainda tem a cultura da casa própria, mas não nos mesmos parâmetros de 20 anos atrás, quando a gente se conheceu. Mas a gente tem que entender uma coisa, as pessoas precisam morar, mesmo que não seja em casa própria. Então, se não mora em casa própria, tem a figura do investidor para produzir esse imóvel. Ou seja, o ciclo para vocês continua mesmo. Porque vai o negócio de vocês continua aquecido, é só saber atuar com inteligência. Exatamente. É por aí. Entendeu? O mercado imobiliário, ele nunca vai parar. Nunca. Né? Primeiro que existe o déficit. Né? Segundo, que as pessoas... existe uma pesquisa que diz que o ciclo de moradia das pessoas é 10 anos num determinado lugar. Claro que algumas pessoas permanecem, mas eu falo na média. Tá? As pessoas mudam, gostam de mudar, né? E mudam para coisa diferente. E nós, profissionais da área imobiliária, estamos exatamente para isso, né? Para assessorar essas pessoas. E na questão que você levantou e que o Neuzinho também abordou, é de fundamental importância que a gente, mais uma vez, que o profissional esteja preparado para entender isso. Qual é o momento da pessoa? O que ela quer naquele momento? Né? Aquele cidadão que pensa que ele vai colocar um imóvel de qualquer jeito para alugar com um sofá que ele não quis, tá? A gente tem que fazer com que ele pense diferente. Com que ele pense diferente. E muitas vezes a gente muda esse conceito. Concorda, Luciano? Muitas vezes, os nossos profissionais de captação, um dos principais objetivos dele é exatamente convencer as pessoas de preparar o imóvel. Preparar o imóvel. Não pode ser de qualquer jeito. Eu não posso comprar um imóvel para alugar e alugar ele de qualquer jeito, né? sem nenhum tipo de benfeitoria, zero benfeitoria. Quer dizer, isso não existe. Né? Não existe. Então, sim, é fundamental ter conhecimento de mercado para poder aplicar isso. Aí voltando e confirmando o que Noel falou aí agora, eu estava falando sobre o porquê, os benefícios de uma imobiliária, de uma administradora, né? Não é só receber e repassar. Eu estava falando que aí vai o vistoriador lá, o captador, e vai dar uma orientação. O senhor comprou esse imóvel aqui, ok, vamos colocar armários aqui, vamos colocar alguma coisinha ali para dar um charme, para dar um aconchego, porque isso vai valorizar o imóvel, isso vai atrair mais inquilinos.
inquilinos, né? Então, isso a gente só conhece, já sabe pela vivência e pela experiência. Você faz um cadastro bem feito, né? Quantas e quantas vezes nós recebemos lá pessoas impecavelmente bem vestidas, impecavelmente falantes, e quando você vai puxar a ficha da pessoa, você fica até assustada, meu Deus, né? Mas só quem tem capacidade e instrumentos para fazer essa pesquisa vai identificar isso. Você pulou uma fogueira. Aí quando você faz um contrato bem elaborado, você não faz aquele contrato que você puxa da internet ou que você compra na papelaria, né? Um contrato bem elaborado, que nosso contrato é extenso, por quê? Porque ali tem riqueza de vivência. Verdade, é um contrato bem substancioso. Aquilo que a gente vivenciou e que a gente viu que o tempo todo está evoluindo, que a gente deixou de dar clareza ali, a gente coloca, porque aquilo ali vai facilitar as relações, não é só para a imobiliária e para o proprietário, vai facilitar para o inquilino, né? Então, assim, e o controle de contas. Você sabe o que é você tirar da sua cabeça, proprietário, que você não precisa pensar no IPTU mensalmente, no condomínio mensalmente, porque tem alguém cuidando disso. Você sabe que tem uma taxa extra, você sabe o que é uma taxa extra para o inquilino, o que é de competência do proprietário, a gente sabe. E aí, quando o inquilino dá problema, porque mesmo ele passando por uma seleção, tendo uma garantia de seguro-fiança, uma garantia segura mesmo, ele pode dar problema. E quando esse problema existe, né, o desgaste que você tem para cobrar daquela pessoa, para escutar aquela conversa mole, e aí você chega no ponto, pronto, já passei por tudo isso, já deu tudo errado, agora eu vou contratar um advogado para tirar esse inquilino de lá, porque eu já estou de saco cheio. Aí você vai para o advogado, ele vai dizer quais são os honorários dele. Aí tudo, quando você coloca, professor, tudo isso na matemática, isso é conta, você vai dizer, caramba, cobrar 10%, cobrar o primeiro mês de 10% de administração é muito barato, porque eu não paguei porque eu quis economizar e estou gastando agora, e tem coisas que não tem preço, que é a sua saúde, a sua conforto, sua comodidade, sua cabeça tranquila, né? Outra coisa, proprietários que ao receber o imóvel, quando administram diretamente, toda aquela renda que ele teve naquele período, ele gasta no imóvel para repor o imóvel, porque o inquilino destruiu. Ou vai gastar com advogado para despejar a pessoa. Então, assim, pense aí, eu estou falando de benefício, mas estou falando de realidade. Pode acontecer com qualquer pessoa que opta por não contratar um serviço profissional. Economizou no primeiro mês de aluguel, economizou na taxa de 10% de administração e gastou no imóvel, gastou com advogado, gastou com a saúde, gastou com... A gente recebe pessoas na imobiliária que tratavam diretamente com seus inquilinos, pessoas doentes, psicologicamente doentes, e diz assim, olha, eu não quero conhecer o inquilino, eu não quero saber sequer o nome dele, porque eu já tinha uma experiência extremamente negativa e eu quero agora que vocês tomem conta. Deixa eu trazer aqui depoimentos porque eu sou cliente deles, eu insisto, e como isso é verdade, como isso é muito forte. Agora, por exemplo, eu recebo alguns e-mails do condomínio e eu sei que foi aprovada uma taxa extra, que inclusive sou totalmente a favor, porque a fachada já estava precisando. Um valor relativamente alto, foi dividido lá de 7 prestações, então eu já sei que brevemente, a partir de setembro, eu vou receber o e-mail da nova imobiliária. Prezado Alessandro, conforme reunião extraordinária se decidiu, que eu recebi a ata, não fui, tá? Me deu esse comodismo de saber que lá está bem administrado pela empresa e por vocês tomando conta. Isso também é tempo, isso também é conforto. Então eu sei que dos dois lados eu estou bem calçado, sei que vai ter, sei que eu vou pagar. Aí já ao vivo e a cores aqui, ó. Provavelmente você vai dizer, Leboreiro, você prefere o quê, senhor Alessandro Leboreiro de Souza, cliente, e aí tem a relação formal, que tem os funcionários de vocês que fazem isso. Prefere o quê? Que a gente pague a taxa extra e seja descontado do valor, ou prefere pagar fora? Eu sei que vocês vão fazer isso, ou seja, é muito tranquilo. Numa das mudanças de inquilino, Leboreiro, o seu imóvel está completamente aprovado, está tranquilo, está aqui as fotos, o vídeo, quer vir ver? Gente, eu nem vou, porque eu confio neles, eu sei que está tudo ok. Ele fez uma proposta, ele colocou redes na janela, porque ele tinha criança, e tem esse espelho na sala que ele prendeu, e que ele está ali propondo de vender por tanto. O que é que o senhor acha? Olha a comodidade. Conversei com minha esposa, tá? Então, deixa as redes, acertei o valor, era um valor justo, porque é uma coisa a mais,
mais, não vai prejudicar em nada. E o espelho, eu cheguei, poxa, não vai valorizar meu imóvel, então preferi não aceitar. Tudo certo, tirou o espelho, pintou, emassou e o imóvel está na mão de outra pessoa. Outra coisa bacana que vocês falaram aí, o sofá é muito pesado, velho. O sofá que você deu aí. Eu também, quando comprei o imóvel, na época a Sertide dava uma famosa promoção. Você vai ter os imóveis no valor que eu paguei total. Então eu tive uma empresa que inclusive o dono era meu aluno também. Gente, parece brincadeira, mas se vocês não acreditam em sincronicidade, acreditem. Tá? Não vou lembrar o nome, mas era uma empresa de decoração que o dono foi meu aluno também, só que do curso de gestão comercial, onde o imóvel já veio com os armários, que é o básico para alugar. E novos. São armários mirabolantes? Não, mas estão lá há 8 anos em perfeito estado de funcionamento. Cozinha, banheiros e quartos. Ou seja, eu me preparei como um bom cliente. Vocês pegaram um bom cliente, viu? De passar a bola para vocês. E quanta informação que a gente não sabe e não valoriza, né, meus amigos? Pois é. E como a gente desenvolve isso, né? É exatamente o dia a dia, né? O dia a dia. É se preparando para isso, né? Eu e Neuza já nos conhecemos há alguns anos. Agora vai, eu quero saber essas minúcias aí. E desde que a gente se conheceu, a gente sempre se identificou com isso, né? Neuza foi trabalhar no escritório da Novo Endereço, né? Que era comandado na época por Zé Alberto e Teixeira, né? Eu era gerente de vendas, né? E Neuzinha entrou uma criança ainda, né? Como historiadora, né? E, assim, aceitou desafios fantásticos, como aprender a dirigir em 30 dias, porque precisava dirigir o carro da empresa para fazer vistoria. E ela treinou dia e noite, fim de semana. Que bacana. Né? E apresentou a carteira de habilitação dela para gerente. Isso é força, né? Isso é determinação. As pessoas precisam ter determinação. Então, é evidente que eu, como uma pessoa já mais madura, já mais experiente, né, percebi isso muito claramente, né? O perfil profissional de Neuzinha. E algum tempo depois, a Novo Endereço separou a sociedade e o sócio José Alberto foi trabalhar em outra empresa e eu fui gerenciar também a empresa dele lá. E algum tempo depois montei uma outra empresa com mais 3 sócios e a princípio o foco dessa empresa era só venda, né? Era só venda e eles não queriam ter os outros sócios não queriam ter muita preocupação com aluguel, que aluguel é uma coisa chata, aquele discurso que a gente já conhece, quando o profissional não conhece muito bem o seu mercado, né? Porque o profissional conhece muito bem o mercado, ele sabe que tudo no mercado imobiliário gera valor. Tudo no mercado imobiliário. Seja você trabalhar com documentação, seja trabalhar com aluguel, trabalhar com venda, tudo gera valor. São vários pontos de conexões, né? São muitos, mas precisa identificar. Então, a primeira coisa que eu pensei, quando montou uma imobiliária de vendas, não, a gente precisa ter um setor de locação e administração. E quem foi a primeira pessoa que eu pensei? Neuza Marques. E fiz um convite a ela. Nesse momento estava onde? Continuava na Novo Endereço, né, Neuzinha? Como captadora de imóveis. Como captadora de imóvel. Aquela pessoa que vai pra rua para poder ir fazer os imóveis. Faz amizade com o porteiro, com o síndico. Não tinha internet na época, assim. Não, e captava e vistoriava e fazia tudo, né? E às vezes me carregava com uma prancheta na mão para vistoriar os imóveis com ela. Era assim, né? Então, aí eu finalmente convenci os sócios que a gente precisava montar o setor. Sim, mas quem? Eu digo, não, já tenho uma pessoa para convidar. E fiz um convite irrecusável para ela. Começar uma carteira de administração com 0 imóvel. E assim, para minha absoluta surpresa e de forma muito prazerosa, ela topou. Como é assim?
Não, você vai começar de zero, o imóvel vai captar e a gente vai formar uma carteira. Certo, e como vai ser isso? O que é que vai render? Eu digo, a princípio, pouca coisa, né? Porque a gente vai começar de zero. Mas à medida que a coisa for desenvolvendo, vai acontecer. Essa convicção eu tinha, não só porque, né, eu já confiava nela naquela época, hoje confio muito mais, lógico, mas já confiava nela e confiava no projeto, porque é fundamental você confiar no projeto, né? E aí começamos, né? Saímos para... Ela ainda se lembra do imóvel número 1, ela tem uma memória fantástica, eu não lembro, mas foi assim, fantástico, a gente começou a montar, aí, depois de muito tempo lá, muito tempo não, depois de algum tempo, nós percebemos que nós dois tínhamos muitas afinidades, né? Tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. E começamos a pensar um modelo de empresa que tivesse a nossa cara. Porque nós tínhamos uma empresa, né, legal, funcionava muito bem, rodava muito bem, mas não tinha a nossa cara. My way, né? Seu jeito, seu caminho. Seu jeito, exatamente. E foi quando, conversando muito sobre isso, surgiu a ideia de fazer o curso de gestão, foi quando a gente se conheceu, para a gente se preparar. Olha, eu tô, tá vendo como é massa? Eu sempre digo que as pessoas gostam de ouvir histórias. Para mim, novidade, né? A questão de um mês ela ter que tirar a carteira de motorista, não sonhava com isso. E também não fiquei sabendo, não me lembrava dessa questão que vocês começaram o curso com essa mentalidade. Com esse objetivo. Vamos adquirir mais conhecimento de gestão, porque a gente vai criar alguma coisa com a famosa nossa cara. Pois é. E assim, o que podia se esperar, né, de alguém que topa um desafio de começar uma carteira de administração de zero imóvel? Não tinha dúvida nenhuma que só podia esperar coisa positiva, né? Só podia esperar coisa positiva. Uma pessoa que aceita desafios dessa monta, uma pessoa que não era do mercado quando eu conheci, né? Até porque era uma menina mesmo. Conte mesmo como foi lá, antes disso, de eu chegar aqui em Salvador. Eu quero que você conte. Que você foi um mentor de Deus, muito bacana. Eu digo que a gente hoje é sócio, mas antes de ser sócio, a gente é amigo, é irmão, e eu ouso dizer que eu acho que tem algo espiritual aí. É mesmo. Porque assim, ele conhece muito sobre mim, né? E eu acho que também conheço muito sobre ele. E Noel, de fato, para mim, é o meu mentor, né? Eu me considero uma pessoa extremamente de sorte nessa vida, porque sempre tive na minha caminhada pessoas que me deram a mão, que seguraram a minha mão e que me impulsionaram, né? Então, assim, não largaram a minha mão, não, me jogaram para eu subir mais. E Noel, eu sou grata a todas elas e sei nominar cada uma delas, mas eu estou falando de Noel agora como meu sócio. Noel é uma dessas pessoas, né? E eu realmente me considero uma pessoa de muita sorte por ter um sócio que é amigo, que é irmão e que, de certa forma, como se fosse um anjo da guarda aí. Olha. Né? Mas eu prefiro que você conte a história, vai lá. Eu gosto mais quando você conta. Eu só não gostava quando ele me chamava de Sarinha. Né? Sarinha, também não sabia dessa. Ele me chama porque Sara é um nome muito comum entre os judeus, né? Mulheres judias. E como ela é assim, né? Acho que teve uma novela. Não, conta primeiro o que a gente tem em referência aos judeus. Pessoas são muito econômicas, sabem lidar direitinho com o dinheiro, né? E ele me chama. Não tem nenhum preconceito contra os judeus, não. Era apenas uma forma de exemplificar o comportamento dela. Isso é senso comum, as pessoas falam isso. E é muito comum ele ficar brincando comigo e dizer assim, bota
sorrisal na mão e vai atravessar o mar até Itaparica que vai chegar lá inteirinho. Mas eu digo que, assim, a minha construção, hoje eu não acho mais ruim, mas no início eu não gostava que ele me chamava de Sara, porque ele falava assim, agora você vai negociar com Sara, né? E, assim, eu acho que esse lado meu é muito forte eu me considero uma pessoa que tem um lado comercial realmente aflorado, né? Além de ter um lado que eu me considero, assim, uma pessoa mais humana também. Mas o lado comercial aflorado vai até da necessidade. Eu sou filha, né? Eu nasci na zona rural, né? Eu conheci a energia elétrica com 7 anos de idade. Até então, fui com a minha família, meus pais e meus outros 6 irmãos. Nós nos mudamos para Caetité, uma pequena cidade a 650 quilômetros de Salvador. Né? E assim, a gente precisava cada um dar seus pulos para ajudar, né? na vida ali da cidade, porque na zona rural a gente tinha a vaquinha para dar o leite, né? O pé de feijão, o pé de milho, né? A gente cultivava e consumia, mas na cidade não era assim. E a minha irmã mais velha, a Nete, ela sempre foi uma pessoa extremamente voltada para a educação, sempre valorizou muito o estudo. E ela nos puxou para a cidade. Quando eu nasci, ela já estava com 10 anos estudando na cidade. Né? Então, a gente quase não teve convivência, porque nossa diferença de idade, inclusive, é de 10 anos. Bom, então na cidade, tendo que cada um dar seus pulos, um foi engraxar sapato, o outro foi vender coisas na feira, né? E eu, com 7 anos, fui vender o quê? Refresco na feira. Porque eu tinha que ter meu dinheirinho para ajudar meus pais e também para comprar meu doce, comprar minhas coisinhas. Que bacana. Né? E eu, quando contei para Noel uma vez, isso já tem muitos anos que eu contei essa história para ele falou inclusive que vai colocar no livro, eu falei assim, Ana Rita, é engraçado porque naquele tempo não existia copo descartável. Naquele tempo eu tinha uma garrafa de vidro, que eu carregava debaixo do braço, com 7 anos de idade, e um copo americano. A feira toda bebia naquele copo. Né? Então, assim, você imagina. Isso para vigilância sanitária é um prato. Mas, rapaz, dava certo, né? Então, assim, por que eu tô contando isso? Porque uma pessoa que, desde os 7 anos, via vender refresco na feira, né? Em seguida, no fundo da minha casa, tinha um pé de goiaba. E eu cultivava as goiabas e vendia para minha vizinhança. Meu primeiro tratamento dentário, eu tinha 11 anos de idade. Eu fui até dentista, que inclusive é nossa cliente também, minha dentista, minha primeira dentista, que massa isso. Lá de Caetité. Tem seu professor, tem sua dentista? Ela é cliente nossa, né? E o apartamento dela, na Graça, está com a gente há mais de 18 anos. Bom, fui eu lá para dentista, né? Na cidade pequena, não tem esse negócio de pai levar, não. Se vira e vai. Fui eu lá, ela apresentou o orçamento e eu fui olhar para na saída do consultório até a minha casa, eu olhava para o orçamento e ficava, meu Deus, quantas goiabas eu vou ter que vender para poder... Mas em nenhum momento eu passava pela minha cabeça pedir dinheiro ao meu pai. E também de não fazer, porque você entendia que era importante. Exatamente. E eu ajudei meus pais, claro que não foi com a venda das goiabas só que puxou esse tratamento, mas eu ajudei meus pais a pagar esse tratamento com a venda das goiabas. Né? Então vendia geladinho, vendia goiaba. Meu pai tinha uma venda. Né? Meu pai faleceu em 2017. Seu Altino, gente muito boa. E tinha uma venda. E na venda do meu pai, professor, você encontrava de tudo. De doril para dor de cabeça a agulha de costurar. De tudo. Venda do interior é assim, né? E vendia cachaça, vendia bolo, requeijão, vendia frango assado, vendia de tudo, de tudo, de tudo. Então eu sou uma pessoa que fui criada num pé de um balcão também, além da convivência na feira, além de... Né? O tempo todo tem essa questão do comercial. E quando Noel me chama de Sara, ele fala da economia, é muito porque a gente sabe, né? Quanto custa cada valor coisa. Do dinheiro. Exatamente. A gente sabe, então, quando, por exemplo, a gente foi montar a Nova, né? A gente teve um planejamento financeiro também. Cada um de nós fizemos nossas economias, porque montar uma empresa, né? É uma casa que a Nova funciona numa casa de 270 metros quadrados. Né? Imensa ali na Pituba, muito bem estruturada. E a gente teve que montar tudo ali. Então, tudo foi da nossa economia. A gente não pegou empréstimo no banco. Então, assim, cada cadeira que eu ia comprar para botar para aquele colaborador sentar, eu sabia exatamente quantos pares de sapato eu deixei de comprar, a vontade que eu passei de viajar e que não viajei porque eu tinha esse projeto, assim como ele também. E olha que ela gosta de sapato, viu? Então, assim, você fica pensando como não dar valor, como não saber negociar, se toda a minha vida, né, desde que eu me entendo por gente, desde os 7 anos que eu comecei a lidar com pessoas, com venda, eu sei exatamente quanto me custou.
né? Então, eu vim morar em Salvador, na cidade das praias, das festas, quando eu tinha... Porque antes de vir para Salvador, eu me casei com 17 anos e fui morar em São Paulo. Porque desde os 15, eu já queria morar na cidade grande. Minha irmã já morava em Campinas, minha irmã estudava em Campinas, e quando eu completei 15 anos, ela falava assim para mim: o que você quer de presente? Ela me ligou, telefone do vizinho, que a gente não tinha telefone. Eu quero te dar um presente de aniversário de 15 anos. O que você quer? Eu falei assim: assinatura da revista Veja. Eu quero que você me dê 1 ano de assinatura da revista Veja. Porque toda quarta-feira chegava a revista Veja lá na minha casa, e eu devorava aquilo ali. Minha cabeça estava no outro mundo, eu não estava na pequena Caetité. Eu fui apaixonada pelo primeiro namorado, que me tornei, ficamos noivos, não casamos porque meu irmão, com juízo, não deixou. Mas eu percebi que ele queria casar e continuar ali naquela vida, né? E era totalmente diferente do que os meus planos. E eu, apaixonada por ele, eu terminei o namoro. Porque um dia ele falando assim: não, a gente vai casar, a gente vai ficar aqui, vai ter nossos filhos. Aqui nessa cidade? Você percebeu que ele não fazia parte do seu projeto de vida. Exatamente. Então eu abri mão de um amor que naquela idade já tinha, não foi um relacionamento de meses, foi um relacionamento que já estava de 1 ano e meio, porque eu entendi que ali eu não queria ficar. Com todo respeito e amor que eu tenho à minha cidade, semana que vem vou para lá, mas eu sabia que eu queria voar mais alto. Então saí de Caetité com 17 anos, né? E quando eu cheguei a Salvador, e eu fui para São Paulo, quando eu cheguei a Salvador com 21 anos, quando eu desci na rodoviária, minha mãe falou assim: minha filha, desce do ônibus com o pé direito, porque aqui vai ser a sua vida. E assim fiz. Aí fui panfletar para poder ganhar o meu final de semana, né? Fui vendedora de loja de shopping, né? Fui atendente de balcão de farmácia, fui vender produtos na praia de sábado e domingo. Então, assim, para uma menina, porque naquela época, quando eu falava uma menina, né? Na casa dos seus 20, 21 anos, 22 anos no máximo, vir numa cidade deslumbrada como Salvador, essa cidade das praias, das festas, né? Você vê uma visão completamente diferente. De me plantar aqui e daqui fazer a minha vida, né? Quando eu desci daquele ônibus, minha mãe falou assim: desça com o pé direito, porque você vai ser aqui que você vai fazer sua vida. Eu internalizei aquilo ali para mim era uma verdade, era uma determinação. Muito bacana. Eu acredito muito em sonhos, né? Eu acho que todo mundo tem que ter sonho, né? A pessoa que não tem sonho não vive. Sonhos execuíveis, lógico, né? Mas para tornar sonhos em realidade precisa ter muita vontade, precisa ter muita tenacidade. E isso eu sempre enxerguei em Neuzinha, sempre, até hoje, né? Até hoje, porque os sonhos vão se realizando e vão surgindo novos desafios, novos sonhos, e o importante é sonhar com o que você pode realizar, né? Porque o que você não pode, não tem jeito, descarta e vai em frente, né? Mas desde que eu a conheço, né, eu sempre acreditei nos sonhos dela, assim como sempre acreditei nos meus, lógico, e acho que isso foi um fator fundamental para que a gente evoluísse, né? Criasse o nosso próprio espaço, criasse essa condição, e aí sem nenhum cabotinismo, né, de saber que nós somos reconhecidos pelo mercado imobiliário, né? Somos reconhecidos no meio, somos conselheiros, somos pessoas aplicadas ao premiados no mercado, e que buscamos o tempo inteiro a excelência, sem dúvida nenhuma, né? É buscar a excelência. É buscar a excelência para ser, vamos dizer assim, por vaidade? Claro que não. Buscar a excelência porque a gente precisa dessa excelência o tempo todo. Que é a essência de vocês. Que é a essência, né? Não sou absolutamente vaidoso, não sou um ser humano vaidoso, né? Mas eu gosto de fazer bem feito. Se isso é vaidade, que seja. Né, meus amados? É verdade. E foi muito importante, só para assim, fechar um pouquinho da minha história, né? E de novo falando do que eu acredito que sou uma pessoa realmente muito abençoada. Eu tenho ele como realmente o meu mentor. Aquela pessoa assim que olhou, que acreditou em mim, ou seja, quem era mesmo na fila do pão, quando começou com a prancheta na mão, andando na rua, barbeirando, porque aprendeu a dirigir em 30 dias, né? E pegava o carro da empresa com a maior responsabilidade do mundo, porque é uma característica muito minha também, responsabilidade. E
e saí aí querendo acertar, porque eu não tinha em mim a opção de errar. Aquilo dali para mim era uma oportunidade. Foi assim que eu comecei no mercado imobiliário. E quando eu via em Noel, do setor de vendas, gerenciava, né? Eu era funcionária da imobiliária lá, antes de montar a nossa. Eu era funcionária, e ele gerente do setor de vendas, e eu lá do setor de locação. Quando eu via nele, assim, as pessoas indo lá, conversava com ele, né? Quando eu via que ele sabia das coisas, ele sabia escrever. Essa serenidade, né, de falar, essa tranquilidade, exatamente, de explicar algo às vezes muito complexo, né? Ele sabia explicar, e ele é o cara de pegar na mão e fazer, né? Então, assim, ele falou aí, quantas vezes eu peguei, tinha uma casa para vistoriar, casa lá em Estela Maris, enorme, eu ia demorar ali, era tudo na prancheta, não tinha tecnologia nenhuma naquela época, e eu olhava para ele, falava assim, estou indo ali vistoriar o imóvel, ele olhava na agenda dele e falava assim, eu vou contigo. E pegava outra prancheta e fazia a vistoria comigo. Ele não ganhava absolutamente nada com isso. Isso é parceria, isso é doação. Né? Então, assim, Claro que eu ganhava, né? Eu ganhei uma sócia. Mas tu não sabia naquela época que eu ia ser sócia. Não sei, quem sabe. Mas assim, eu fico pensando nisso, né? Então eu costumo pensar, quem são as pessoas que estão do meu lado? Como é que se ele estava me fazendo uma proposta quando foi para montar esse setor de aluguel nessa imobiliária que não existia, o setor de aluguel do zero, lá na outra imobiliária eu já estava, tipo assim, era novinha ainda, mas estava andando um pouquinho, já ganhava minha comissãozinha, tinha meu salário fixo, tinha meu almoço, meu transporte. Gente, quem trocava almoço pela janta. Um passo atrás, mas acreditando naquilo do futuro. Acreditando, porque não era qualquer pessoa que estava me fazendo uma proposta dessa de dar um tiro no vazio. Era uma pessoa que eu confiava e que eu admirava. Então, né? Então, por isso que quando eu falo que eu me considero, quando eu me considero uma pessoa abençoada e de sorte, eu estou falando sobre isso, né? Ele vê em mim um potencial, né? Que assim, poxa, a pessoa certa para levar esse barco aqui, né? Que as pessoas têm uma certa resistência e tem que ter mesmo, porque a administração de imóvel dá trabalho mesmo. E eu ver nele a pessoa tem conhecimento, né? Tem uma admiração, né? Então, assim, é a fome com vontade de comer. Eu vou dizer o seguinte, que essa relação de vocês realmente tem algo a ver com o espiritual também. Porque o desprendimento de Noel é um pouco dele também, mas a visão empresarial. Poxa, uma jovem que chega com essa característica, eu estou investindo no caminho certo e da forma certa. E no momento tão ruim que a gente vive no modelo empresarial, Deus e Noel, de sócios se degladiando, sócios que só pensam em si, sócios que não entendem que a empresa faz parte da vida deles, só enxergam números, não acreditam nas pessoas, querem só enxergar o lucro em detrimento de um serviço humanizado, de um cliente satisfeito. Acho que essa história de vocês aqui vai ficar marcada na história da Spatium Cash. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo que vocês estão contando aqui. Que isso não seja pego, pessoal, como um conto de fadas e como foi um encontro kármico para quem acredita. Não. Isso pode acontecer o tempo todo, desde que você esteja com o coração e a mente aberta para isso. Então, esse relato de vida aqui de vocês, fortalecendo esse podcast, é muito dessa vertente, que acreditar em pessoas, confiar, ver como parceiros, ainda é uma das melhores formas de você crescer empresarialmente, você crescer como pessoa. E de construir, né? Construir tudo. Construir do ponto de vista profissional, construir do ponto de vista pessoal, né? Emocional, porque a vida é feita de construções, né? É feita de sonhos, como eu disse aqui antes, né? É necessário sonhar, mas o sonho precisa ser construído. Não é simplesmente sonhar e deixar para lá. A gente só deixa para lá os sonhos que não são possíveis. Executíveis. Deixa eu aproveitar esse gancho de vocês. Eu acredito muito em sincronicidade. Então não é à toa que nós estamos aqui com esse podcast, nesse momento. Existe alguma coisa acontecendo no cenário. Por isso que nós nos reaproximamos mais, que a aproximação sempre existiu e que vai acontecer daqui para frente. Então, dentro do que for possível falar, né, porque no campo empresarial
sigilo, segredo, reserva importante. O que é que vem aí pela frente, né? Na Nova, na carreira de vocês? O que é que cada um vislumbra para o seu futuro e como vocês estão se preparando para isso? Dentro do que vocês puderem contar, né? E do que for pertinente aqui para o nosso bate-papo. O que é que vem de novidade aí? Vem novidade. Eu sempre digo o seguinte, a Nova é uma empresa que desde a sua fundação, pelas características que aconteceu, né, da gente chegar na Nova, a gente já falou aqui, né, de como foi construída, de como foi planejada, a gente sempre pensou em fazer alguma coisa diferente. E fizemos diferente, né? Fizemos diferente. Investimos, quando investi em marketing, na época muito mais offline, não era muito comum das imobiliárias, a gente botou a cara na rua, né, Lezinha? Campanha de busdoor, de outdoor, com foto da gente, vai se tornar conhecido. E aprenderam isso comigo lá em Fundamentos de Marketing, isso, na universidade. Exatamente. Viu? Percebe a importância que teve pra gente do despertar, né? O despertar. A gente foi... Você lembra que o Jornal à Tarde fez o Jornal à Tarde, ela fez uma campanha, uma premiação, né? E a Nova tinha acabado de abrir as portas. Nós fomos eleitos pelo voto popular, como imobiliária de destaque em divulgação. Foi tudo quando estava começando a divulgação através do portal, né? Que os jornais tinham isso, né? O jornal impresso, os classificados e também no portal. E a gente... Foi destaque marketing, né? Quer dizer, quando essa palavra marketing ainda estava, né, engateando. Então, é isso que eu digo. A gente sempre fez muita coisa nova. Evidentemente que no setor de locação e de administração de imóveis, sempre existe o que a gente chama de receita de bolo, né? Que é fazer a coisa como deve ser feita. Essa é a receita de bolo. Mas a receita de bolo precisa de inovação, né? Você não vai vender o mesmo bolo o tempo todo. O feijão com arroz tem que estar ali muito bem temperado ao gosto do cliente. Mas os acompanhamentos... Então, a gente investiu muito nisso no início, em divulgação da empresa. A gente já fez vários caminhos sempre pensados, devo dizer a você. Você usou um termo que eu não me lembro para me definir, né, como aquela pessoa mais tranquila e tal. Serena. Mas assim, sem nunca deixar de pensar, né, de pensar em soluções, em pensar em novidade e Neuzinha estrategicamente sempre percebeu muito isso, né? Muitas vezes eu posso ser o contraponto da coisa, mas sempre sendo o contraponto no sentido de melhorar. Dizer, não, a gente pode fazer melhor do que isso. A gente pode fazer melhor do que isso. Por que não fazer melhor? Então, significativas mudanças, reformas físicas na empresa, a gente já fez acho que umas 3 reformas no escritório, sempre adaptando. Eu me preocupo muito com a questão do conforto dos nossos colaboradores, de manter a parte de tecnologia sempre disponível, avançada, atualizando máquinas, né? Trazendo as pessoas para conhecer os equipamentos que trabalham, para utilizarem de forma melhor, né? Nós fazemos investimento na parte que traga conforto às pessoas, tanto ao nosso cliente quanto aos nossos maravilhosos colaboradores, né? A gente tem umas briguinhas, tem uns arranca-rabo, mas tudo no fim acaba bem, né? Então a Nova está sempre inovando e aprendendo com o mercado, porque o mercado muda e muda o tempo todo. E se você não se prepara para ele, você perde o time, né? Você perde o time. Então é estudar, é pesquisar, é perceber o momento das pessoas, é traçar uma estratégia para acompanhar isso e se firmar no mercado. Isso pode parecer um tanto ou quanto genérico,
Mas, assim, é como você disse, existe algumas coisas que você não pode dizer exatamente o que você está fazendo naquele momento, porque o que você está fazendo naquele momento... surpresa. O efeito surpresa é melhor. Eu vejo que vocês começaram a ter uma preocupação com o digital. Eu vejo que Neuza, né, você já tinha aquela questão de ser professor, ser palestrante, então isso é natural seu. Mas eu vejo a presença digital de vocês, eu sou cliente, acompanho vocês, sou estudioso do mercado. Eu vejo lá se divulgando através de vídeo, imóvel, dando dicas, Neuza aparecendo muito mais. Então, isso daí, o Nova, da Nova Imobiliária, não é só para constar numa logomarca bonita. Então, vocês também estão remodelando a questão de digital. Inovação, né? Também, sabe? O Nova é de inovação. Quem não está na internet hoje não existe, né? A gente precisa dessa consciência. E não é estar por estar. A gente precisa estar lá para levar conteúdo, né? Para ajudar as pessoas. Assim, eu costumo ver a Nova, enquanto sócia dela, da seguinte forma: é uma imobiliária que não é uma casa de vender imóveis. Imobiliária de pessoas que ajudam pessoas no mercado imobiliário. A gente tem, dentro desse pensamento maior, que é o nosso propósito, ajudar pessoas a investir, a ter renda, a viver bem, com qualidade no mercado imobiliário. A gente tem lá várias conexões. Por exemplo, a mais recente, o setor mais recente da nossa empresa, que além de venda de imóveis e administração, são as soluções de documentação. Então, assim, se você, cliente, se você você comprou um imóvel, você está embaraçado, você não sabe como começar, ao invés de ficar contratando um despachante, contratando um advogado que nem sempre é o especialista no assunto, você traz essa demanda para a nossa empresa e lá, com conhecimento jurídico, que lá a gente tem um advogado dentro da nossa empresa, uma advogada dentro da nossa empresa, a capacitadíssima Daniela. Que eu conheci na nossa última reunião. Então, assim, a pessoa que respira a operação da imobiliária, do mercado imobiliário, dos processos de venda, de administração. Você tem ali, então, e ela é advogada, então, assim, focada no mundo imobiliário. Você tem aí a inteligência, a sagacidade, a competência de Noel, de quantos anos militando, trabalhando fortemente, focado no processo de venda, dando aula sobre documentação imobiliária. Avaliação também, perícia. Então, assim, você tem pessoas ali dentro, pessoas totalmente focadas no mundo imobiliário. Então, assim, ao invés de você ficar catando pessoas que nem sempre são especialistas ali dentro, para poder... exatamente. Vão lá no YouTube ver, ou vão tomar um curso virtual para poder aprender. Não, lá a gente respira isso todos os dias. Muito então, bacana. A gente tem esse nosso negócio, esse novo setor, que é de documentação, onde, se você tem um problema de inventário, você vai lá e lá nós temos a solução. Se você tem um problema de desembaraçar a documentação, você vai lá, que a gente tem a solução. Então, um núcleo só, conversando com a única pessoa, você resolve tudo. Né? Me permita, Neuzinha, só fazer um comentário dentro desse comentário que ela fez. Por que surgiu esse setor? Né? Que, por enquanto a gente chama setor de documentação, mas a gente vai criar uma outra marca para isso aí. Né? Estamos pensando no âmbito do marketing, como é que a gente cria uma marca para esse setor? Porque ele está crescendo cada dia mais. E por que ele nasceu? Por uma coisa simples. Tudo isso que o Neuzinha citou aqui, a gente já fazia na prática. Preparar o imóvel para a venda. Porque pode ter certeza de uma coisa. Se você chegar na nossa imobiliária com um imóvel que não possa ser vendido, a gente não vai vender. Tem solução? Tem. Então pronto. Então vamos para a solução primeiro, para depois a gente colocar o produto na prateleira. Com segurança. Com segurança. Transmitir segurança para a pessoa que vai adquirir. E dar segurança a quem está vendendo. Isso era fundamental. Isso sempre foi uma rotina nossa. Sempre foi uma rotina. Então a gente montou uma estrutura para sempre trabalhar dessa forma. Outra coisa, Narito, que você vai ficar falando aí, uma coisa que é rotina até hoje são os nossos colegas de profissão, os corretores, eles entrarem em contato para pedir a gente assessoria, ajude a resolver isso. Eu não sei como é que eu lido com isso. Estou com um cliente, estou com um imóvel, mas não sei como lido. Aí vai pedir a gente assessoria e a gente é aberto a parceria o tempo todo. Né? Só que a gente fazia isso de uma forma não tão... Não profissional. Não
profissional. A gente dava as dicas, a gente orientava, colocava a pessoa na sua frente, explicava Isso como tem que fazer. ser monetizado, tem que virar um serviço. Exatamente, a gente não Novas monetizava. soluções imobiliárias. Olha aí uma sugestão gratuita, ao vivo e a cores no podcast. Um setor de novas soluções imobiliárias. E que já é o nome da nossa empresa, né? Pois é. Novas soluções imobiliárias. Reforça a Pois é. marca. E assim, né? Na verdade, a estrutura do setor, ela já existia, porque a Daniela é advogada, a Catarina também, que é nossa funcionária, é advogada. Eu tenho 2 assistentes no setor de INTA, que são bacharéis em Direito. Vocês têm pós em Direito Imobiliário? Pós em Direito Eu me Imobiliário. lembro disso, tá vendo? Isso. Aí tem a nossa experiência, né? A nossa vivência. Tanto é que hoje, essa semana eu estava conversando com a Daniela, que é uma excelente gerente, uma pessoa que toca a vida da gente. E ela está dizendo, eu cada dia eu me apaixono mais por essa área do direito imobiliário, disso aqui. Isso aqui é uma loucura para mim. Eu estou pesquisando, você entra na sala da Daniela, ela tem 3 telas, as 3 telas estão abertas. É uma loucura de documento, de lei, de não sei o quê. Eu gosto disso também, mas não com essa, amplitude que ela aplica. Até porque eu não sou advogado. Eu sou, modesta parte, estudioso do assunto, porque gosto demais, sempre trabalhei com isso, com documentação imobiliária. Dou aula disso, né? Faço palestra, enfim, né? Mas ela está num momento fantástico. Então, quando a gente montou isso aí, para ela foi sabe aquele sonho? Criança numa festa, criança na Disney. Sabe a história do sonho? Esse sonho é execuível. Então, vamos pôr ele em prática. E isso hoje é uma das grandes novidades da Nova, que sempre existiu, mas nunca foi evidenciada. Materializada. E hoje está evidenciada. E é muito bom nós falar sobre isso, porque a Nova tem essa essência. As pessoas entram ali e quando entram nem sempre estão conectadas com o mercado imobiliário, né? Vem pessoas de várias áreas e se tornam funcionários, se tornam parceiros. Quando elas chegam ali, que elas vivenciam aquele ambiente, ela começa a gostar. Como você está numa imobiliária, como volto a dizer, não é uma casa de vender imóveis, é uma casa de oferecer soluções, e você consegue despertar naquela pessoa, como a gente tem lá, a gente tem 2, você falou 2 bacharéis, não, 3, que Diógenes também é. Diógenes também. Né? Então, assim, pessoas que chegam lá e falam assim, caramba... Não, mas eu falo ligados ao setor de documentação, né? Diretamente. São 2 bacharéis e 2 advogadas, né? E só complementando isso aí, eu vou passar a fala para você. Tem uma coisa fundamental que me orgulha muito. Todo mundo, sem exceção, que trabalha na Nova, diz assim, a Nova é uma escola. Uma coisa boa. Que conceito bacana, né? A Nova é uma escola. E dessa escola, que é isso mesmo, é dessa escola que as pessoas falam assim, eu quero me especializar. Eu fiz direito, né? Eu me formei, mas eu não me especializei, não tinha identificado, mas agora eu quero me identificar. E detalhe, vocês têm uma postura de escola, mas que não como muitas empresas fazem, preparam para o mercado. Vocês desenvolvem as pessoas e retêm as pessoas com novos desafios, com novas áreas. Poxa. Nós temos, isso que você está falando é muito importante, que também é uma característica muito da Nova, né? São funcionários, colaboradores de anos. Nós temos lá a Olívia, por exemplo, que é a nossa colaboradora mais antiga da nossa turma. Veio da outra empresa. Veio da outra empresa, ela entrou lá na outra empresa para cobrir férias da telefonista, né? Isso eu não lembrava, não. Cobriu férias da telefonista, e aí a gente gostou do trabalho dela. Hoje ela é coordenadora do setor financeiro, né? E está com a gente já há 20 anos. Acho que foi 20 anos que a gente comemorou também esses dias aí. Que bacana. Então, assim, né, nós temos pessoas lá que ficam, alguns inclusive que saem, mas voltam dizendo assim, não, eu quero voltar porque eu vi lá fora que legal. O negócio é bom ficar aqui mesmo, e a gente, né, se vale a pena, a gente acolhe novamente e faz a pessoa. Então, assim, a Nova, na verdade, é uma empresa de pessoas que é um instrumento para não só para os funcionários, não só para os clientes externos, mas para os clientes internos. Ali é uma empresa que tem o foco de ajudar pessoas. O funcionário que se sente ajudado ali, que se sente acolhido, que se sente seguro com seus recebimentos, na sua evolução profissional, seu conhecimento, né? Então, acho que é uma empresa que, para mim, eu tenho muito orgulho, e eu sei que
não é a melhor, não vai ser a melhor, mas a gente tem sempre o foco no melhor, né? De vibrar com isso que a gente está fazendo aqui agora, né? De trazer coisas novas, de colocar todo mundo na roda. Eu vou só lhe corrigir, me permita, o conceito que eu vejo em vocês, pelo que eu conheço de vocês, do trabalho de vocês. Não é a questão, eu tenho que mostrar para os outros que eu sou o melhor, isso vai dizer, não. Mas vocês são sempre os melhores que vocês podem ser e seguramente, sendo assim, vocês são os melhores. Essa é a minha modesta opinião. Gente, vocês quando começaram, antes de começar o podcast, assim, Moreno, qual é o tempo médio? Eu disse que o tempo médio é 1h10, 1h20, é o que o modelo é interessante. Se vocês olharem, a gente tem quase 1h25 conversando aqui. E parece, né, Ronald, você que está aí atento nas câmeras, no som, sempre presente, incrível, incrível. Eu queria já nos finalmente desse encontro fantástico, que vocês deixassem uma mensagem final, né? Sobre o mercado, sobre o encontro de hoje, sobre o futuro. Noel, além da questão da Nova, ele trabalha ele tem cursos, ele faz palestras, e Neuza também eu quero que comente nessa mensagem final, esse Cresce para Elas, que eu estou empolgado com as postagens de Neuza. E aí, uma mensagem final de vocês, e já agradecendo imensamente a essa aula, não só uma aula de conhecimento em mercado imobiliário, mas conhecimento em ser humano, em gostar do que faz, que eu vejo que as pessoas estão cada vez mais sem propósito, meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É muito bom você deixar a vida levar você, quando você sabe exatamente qual é o porto seguro que vocês querem chegar. Então, já me despedindo aqui, agradeço imensamente a vocês, a cada um de vocês, do fundo do coração, falando assim no olhar de vocês, e uma palavra final de cada um. Bom, você falou aí do Cresce para Elas, né? Para mim, representa... Olha, eu vou voltar um pouquinho falando sobre como é o mercado imobiliário para a mulher corretora de imóveis, né? É uma profissão masculinizada. Nós, mulheres, representamos um pouco menos de 40% das profissionais, ou seja, em cada 100 corretores, 40 talvez sejam mulheres, né? Está crescendo, homens, né? Está crescendo, pouco a pouco. E assim, somos muito exigidas, porque assim, nós não somos a corretora de imóveis, nós somos mãe, dona de casa, empresária, são tantas coisas. E o Cresce para Elas é porque a gente percebe que o mundo trata, e isso não estou falando de coisas está falando que o mundo trata diferente às mulheres. Sim, o mundo trata diferente às mulheres. Nós desenvolvemos um trabalho tão importante quanto os homens, tão competente quanto os homens, mas o mercado não vê isso. De uma forma geral. Os desafios são muito grandes. Né? São muito grandes. É um exemplo, professor, é como se num prédio de 50 andares, no mercado imobiliário, é como se o homem corretor subisse pelo elevador e a mulher pelas escadas. E essas escadas ainda tem um filho puxando a saia dela, dizendo, mamãe, eu estou doente. Tem tantos fatores, né, que nós mulheres temos, né? Então, assim, a gente não pode considerar que tem que ser tratado do mesmo jeito. Não, né? Somos iguais em competências, um ajuda o outro, mas o mercado não percebe isso ainda. E a gente precisava ter esse olhar diferente para os diferentes. Né? A equidade, né? A equidade é você dar todas as ferramentas iguais. Se você pega uma roda, a roda é a roda para a mesma coisa, mas botar uma roda de uma bicicleta é diferente de uma roda de carro, que é diferente de uma outra roda, né? O mercado funciona mais ou menos isso, nesse exemplo que eu estou dando. O mercado é igual para todos, mas as condições não são as mesmas. Não tem muito tempo, eu costumo dar esse exemplo porque isso me tocou profundamente. Chegou um cliente na nossa empresa, eu não estava na hora, mas o Noel estava, e ele dizia que ele não queria ser atendido por mulheres. Numa empresa que predomina. Com certeza, eu estive lá. Então, assim, se tem uma pesquisa, 60% da população brasileira acredita que trabalhar com homens é mais certeza de dar certo, alguma coisa está errada. Se 53% da população
é feita por mulheres. Nossa população brasileira é composta assim, por enquanto está 53% de mulheres. E 60% acham que mulheres são menos valorizadas, menos competentes, ou se sentem mais seguros com homens, então as próprias mulheres também estão tendo preconceito com elas mesmas. Deixa eu só complementar a informação dela, né? A resposta que eu dei para essa pessoa, esse cidadão, que disse que não queria ser atendido por mulher. Então você não vai ser atendido por ninguém aqui. Simplesmente assim. Pois é. Né? Qual foi a reação dele? Ficou surpreso, né? Não é preconceito, claro que é, né? Mas mudou completamente a postura. Então, assim, o Cresce para Elas veio por isso, porque quando a gente identifica qual é o nosso problema, a gente consegue identificar as soluções. Né? Então, hoje eu me sinto mais segura, mais amadurecida e mais livre para tocar essa campanha da igualdade, né, do respeito pela profissional corretora de imóveis, e muito com o apoio de Noel. Aliás, Noel, mais uma vez, está sendo meu padrinho nesse projeto, que não é só meu, né? Somos 6 mulheres corretoras de imóveis que têm esse mesmo pensamento, essa mesma postura de ajudar outras mulheres no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, de que a gente tem problemas, mas a gente também tem as soluções. Então, Cresce para Elas é isso. E é o maior sucesso, sem dúvida nenhuma, o projeto de maior sucesso dentro do Cresce, no que se refere ao relacionamento com o mercado profissional, com as mulheres, nesse caso, especificamente. É um sucesso absoluto. Eventos, hoje, na sede do Cresce, que tem um auditório muito bonito, muito bom, de ótima qualidade, você precisa conhecer, inclusive. A sede do Cresce é a melhor sede de conselho do Norte e Nordeste. É a melhor, sem dúvida nenhuma. Não tem outro conselho igual ao nosso. E o Cresce para Elas consegue lotar o auditório e ainda botar cadeira extra. Coisa fantástica, né? Mas por quê? Pela proposta, pelos desafios, né, que traz. Eu acho que o Instagram, o WhatsApp de Deus é uma loucura em relação a isso. As mulheres procuram ela até para remédio para dor de cabeça. É tipo isso, né? Então, assim, tem muita história, tem muita coisa. Como você disse, o tempo aí já está um pouco se esgotando, e eu quero aproveitar para dizer que a gente tem muita história para contar, mas muita. Hoje aqui a gente contou muito pouco. E a semente está criada, quem sabe a ideia de um podcast fixo, porque, o que eu digo? Quem tem conhecimento, quem tem algo para passar, não pode ser egoísta de manter só para si, ou de, na sua atividade profissional, ajudar a quem está próximo. Um veículo como esse, ele democratiza. E aí, na conversa de política, eu não tenho nenhuma aspiração política. Democratiza a informação e os saberes. Então, assim, vocês estão convocados a democratizar essa história linda que vocês têm de vida e de conhecimento. Mas, doutor Noel Silva, e aí, você, pessoa, mensagem final, vovô aí, livro, fale um pouco, Noel. Pois é, eu ando meio preguiçoso nesse projeto do livro, mas ele está quase pronto, tá? E eu falo da minha vivência mesmo no mercado imobiliário, da minha vivência enquanto conselheiro, enquanto ativista em favor da profissão, porque eu sou um ferrenho. Quantos anos, Noel? Agora você pode dizer, quantos anos de atividade imobiliária? De atividade imobiliária, seguramente desde 74. Não, você está de sacanagem. Né? Você está de sacanagem. Desde 74, com 18 anos. Você não vai cortar isso não, viu? E como conselheiro já 30 anos praticamente, né? Que fui seduzido pela profissão, porque é um trabalho fantástico, né? Quando a gente não ganha absolutamente nada, é dedicação mesmo, e por gostar da profissão, atrair Neuza para isso. Ela também adorou, apesar de ela ser sarinha, ela gostava muito disso. Mas hoje ela faz esse trabalho de uma forma, uma entrega fantástica, entendeu? E assim,
É renovação, cara, é renovação. Então a gente tem muito para contar. E eu quero sim, claro, nós vamos ter a oportunidade de fazer outros podcasts, não vamos, Nazinha? E hoje a gente falou muito do pessoal, a gente falou muito de projetos, mas a gente vai ter a oportunidade de falar sobre coisas bem objetivas para o corretor de imóveis e para a sociedade, porque as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam tomar conhecimento. É como você diz, a gente nunca pode ser egoísta. Eu nunca tive essa preocupação de esconder quais são as soluções para cada coisa. Se você me perguntar, eu vou lhe dizer. Se você disser assim, não, você faço, mas aí eu vou cobrar. Mas se você me perguntar qual é a solução, eu vou lhe dizer. Não tem nenhum problema em relação a isso. Que bacana. Nunca tive, e ela também não. A consultoria é uma coisa que a gente sempre fez de forma muito tranquila. E hoje, muito mais reforçada, porque a gente profissionalizou também essa consultoria, não somente na forma de aula, de palestra, mas também do setor que a gente falou, que montou um setor de documentação. Então a gente tem muita coisa para falar, tá? E fico muito feliz por essa participação aqui. Acho fantástico. Você está de parabéns aí por esse projeto, né? Que é muito interessante, por essa nave espacial aí que está pairando no espaço. Meus amigos. Que Neuza disse que é a nave da Xuxa. Mas muito bom, parabéns. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Nossa audiência, que encontro, hein? Esse encontro aí vai ficar para a história. Curtam, sigam, comentem nosso canal do YouTube. Apareça para tomar um café na Nova. Pronto, tá? E até a próxima, viu? Fique com Deus. Maravilha. Tchau, galera.